Antes de entrar propriamente na minha apresentação, eu sei que tenho muito pouco tempo, queria falar aqui da questão dos veículos elétricos, porque fiquei extremamente... a última apresentação foi extremamente interessante e como eu tenho uma experiência para contar, porque eu era um pouco como Miguel Águas, era um pouco cético relativamente aos veículos elétricos, visto que toda a minha vida conduzi veículos, enfim, neste caso diesel, gasolina, normal. E neste momento, portanto, estamos a comemorar os Dias Europeus do Sol, portanto, no 19 de maio, e portanto houve um dos nossos parceiros, neste caso a Toyota, que nos cedeu não um veículo totalmente elétrico, mas um veículo hídrico plug-in. E portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que realmente estou totalmente convertido, de facto não é um veículo 100% elétrico, mas estou convertido à questão do uso dos veículos elétricos, porque acho que eu diria que é uma sensação extremamente agradável cada vez que para o motor a gasolina e apenas conduzimos com a bateria ou apenas conduzimos com a parte elétrica. Portanto, é extremamente interessante. E além disso, eu diria que traz alguma paz de espírito, porque na prática sabemos perfeitamente que não estamos a poluir, ou seja, estamos a utilizar energia elétrica para mover o veículo. Portanto, eu acredito que a experiência de quem conduz um veículo 100% elétrico é uma experiência, eu diria, muito superior ou eu diria, muito mais interessante do que aquela experiência que eu tenho quando conduzo um veículo híbrido. Aquilo que vos posso dizer é que conduzir um veículo híbrido já é uma experiência extremamente interessante. Bom, tirando aqui os veículos, porque não vim cá falar disso, a parte solar, aquilo que eu tinha preparado para nesta apresentação, de falar aqui do Sol, da sua energia e da potencialidade do solar, falar também das soluções solares, falar da água quente solar e da eletricidade solar, é óbvio, puxando esta apresentação para a questão das Smart Cities. Em todas as apresentações, quando se fala de solar, normalmente há aqui uma parte introdutória que explora aqui o potencial da energia solar. Não sei se tinham conhecimento disto, mas o Sol, a Terra consegue receber em 3 horas uma quantidade de energia solar suficiente para abastecer o planeta durante um ano. Portanto, eu diria que dentro das Smart Cities, ou na nossa vida diária, convém de facto aproveitarmos ao máximo aquelas 3 horas e se de facto conseguirmos captar ou coletar toda aquela energia, tínhamos pelo menos o problema resolvido a nível energético durante um ano. Falando também da questão da potencialidade da energia solar, isto é uma notícia do ano passado, saiu no Expresso Online e portanto, remete para a Alemanha. Portanto, a Alemanha bateu o recorde, eventualmente este ano bateu outra vez, e já superou estes valores que eu vou apresentar. Portanto, as centrais solares alemãs produziram 22 gigawatts-hora de eletricidade, o que equivale a, portanto, naquela sexta-feira, naquele sábado, da parte da tarde, corresponde a 50% de todas as necessidades energéticas da Alemanha naquele período de tempo. E, portanto, isto dá-nos uma noção clara de qual é que é a potencialidade, o potencial da energia solar. Em todas as apresentações de energia solar, aquele gráfico não pode faltar. Apesar de, ali até para uma escala um pouco reduzida, apesar de eventualmente nós nem sabermos o que é que aquilo significa, aquelas cores, pelo menos sabemos que há algo de diferente entre o centro da Europa, que é uma cor mais clara, e o sul da Europa. E, portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que, de facto, o potencial de energia solar em Portugal é muito diferente, é muito maior do que aquilo que existe no centro da Europa. E se repararem na notícia que eu trouxe no slide anterior, se acontece aquilo na Alemanha, o que seria utilizar aquele vasto campo solar instalado em Portugal. Portanto, que quantidade de energia é que nós conseguiríamos obter em Portugal com aquele campo solar? Portanto, provavelmente, eu diria com certeza, conseguiríamos obter muito mais energia e, eventualmente, em vez de ser aqueles 50% de necessidades, eventualmente conseguimos cumprir muito mais necessidades em Portugal. Depois, falar também que em Portugal temos 3.200 horas de sol. Em termos de Europa, portanto, centro da Europa, estamos a falar de 1.800 horas de sol. Portanto, há aqui uma diferença substancial entre aquilo que é o sul da Europa a nível de sol e aquilo que é o centro. Apesar de não termos propriamente fontes portanto, não temos petróleo, não temos gás, temos sim um recurso que é um recurso muito vasto, eu diria que é o recurso mais vasto a nível da Europa, que é de facto a energia solar.
Eu fiz aqui uma pequena comparação, isto também no seguimento de alguns workshops que temos feito no norte do país, e portanto comparei aqui 5 cidades da Europa. Portanto fiz a comparação entre Lisboa, entre Vila Real, no norte, e depois 3 cidades centrais, eu diria, na Europa. Portanto, se compararmos, temos ali uma diferença de 30% a mais, que temos cá, de irradiação média mensal, quando comparamos, por exemplo, com o resto das cidades, nomeadamente com Paris, Viena e Copenhague. Depois, também encontramos muitas vezes pessoas que realmente fazem uma distinção clara entre aquilo que se passa, a potencialidade da energia solar no sul do país e a potencialidade da energia solar no norte do país. E se formos ver, o gráfico mostra isso, a diferença é insignificante entre realmente a quantidade de radiação que temos em Lisboa e aquilo que existe, de facto, no norte do país. Portanto, em qualquer zona do nosso país, o potencial de energia solar é um potencial muito elevado. Antes de entrar propriamente naquilo que vou falar a seguir, queria aqui fazer uma pequena introdução a isto, que é a questão das cidades e, portanto, a energia solar dentro das cidades. 80% da população europeia vive em cidades, o que significa que as cidades e o desenvolvimento das cidades ao longo dos últimos anos acarreta com ele alguns problemas, nomeadamente a poluição, a dependência das energias convencionais, a dependência da energia em si e, portanto, eu penso que a energia solar tem aqui um contributo bastante interessante nesta questão da minimização da questão da poluição, da questão dos consumos energéticos dentro das cidades. Ali a frase é bastante interessante, porque normalmente quando falamos de quando falamos de energias renováveis, quando falamos em proteção ambiental, normalmente surge-nos o verde. E se nós falarmos de energia solar, de facto a energia solar não é minimamente verde, a energia solar é amarela, porque a energia solar vem do Sol. Portanto, daí aquela frase, portanto, a melhor energia verde é amarela como o Sol. Há pouco falei das problemáticas associadas às cidades. E, portanto, a primeira problemática que aparece, aliás, que aparece aqui último, acaba por ser a independência das fontes de energia convencionais, ou seja, do petróleo. E, portanto, isso acaba por ser uma das vantagens da utilização de energia solar, porque acaba por ter esta independência energética, a parte da energia que nós consumimos dentro da cidade, que acaba por ser proveniente do Sol e não da fonte de energia convencional. Depois, por estarmos a captar essa energia do Sol, acabamos por também ter aqui uma redução ou uma isenção de CO2, porque eu diria que é como os carros elétricos, quando eu vou conduzir um carro elétrico, acabo por não estar a realizar emissões de CO2 comparativamente, por exemplo, com um carro convencional, ou se falarmos aqui da questão da energia solar, comparativamente, por exemplo, com o uso de uma caldeira a gás, ou com o uso de uma caldeira a gasóleo, algo deste género. Como a parte de energia que eu gasto, que provém do Sol, significa que eu consigo um preço mais estável da minha fatura, um custo mais estável da minha fatura. Porque, de facto, acabo por ganhar ali uma certa... acabo por ganhar parte de energia, ou seja, a parte de energia que eu consumo que é de graça. E, portanto, eu diria que são estes os 3 pilares fundamentais, ou as 3 vantagens fundamentais do uso da energia solar. Se repararem no tipo de texto que colocamos ali, é um tipo de texto muito simples. Isto porquê? Porque se nós quisermos de facto criar smart cities, se nós quisermos de facto melhorar o ambiente dentro das nossas cidades e reduzir a dependência energética e fomentar o uso de energias renováveis, nós temos que ter o commitment da sociedade civil. Porque se de facto não houver esse compromisso da sociedade civil para o uso das energias renováveis, nós podemos fazer as sessões de divulgação que quisermos, podemos fazer a publicidade que quisermos, mas são os cidadãos das cidades que de facto são as primeiras pessoas a ter que implementar no seu dia-a-dia o uso das energias renováveis, o uso ou a racionalização do consumo energético. Portanto, isto é extremamente importante e daí a simplicidade do texto utilizado naqueles três pontos. A nível das soluções solares, as soluções solares, portanto, fundamentalmente dividem-se em duas, a solar térmica e fotovoltaica. A solar térmica da parte
de água quente, aquecimento de água, e fotovoltaico da produção elétrica. Dentro do solar térmico pode-se produzir água quente sanitária, água que usamos em banhos, usamos para outras aplicações. O aquecimento pode ser o aquecimento central, pode ser aquecimento de piscinas, portanto pode ser o aquecimento de algo, pode ser um processo industrial. A nível do fotovoltaico, off-grid e on-grid, portanto off-grid eu diria que é o autoconsumo, os sistemas isolados, para consumo próprio. O on-grid eu diria que são sistemas de venda à rede, microgeração, microprodução e mini-produção. Entrando na parte da água quente solar. Nós podemos utilizar a água quente solar dentro das cidades em vários setores, nomeadamente os edifícios de habitação. Eu diria que nos últimos anos tem sido uma forte aposta, até por parte das políticas públicas e até por parte da parte de eficiência energética nos edifícios, mas também podemos utilizar no comércio e serviços, nomeadamente lojas que tenham necessidade de água quente, enfim. A parte de restauração, a parte dos restaurantes, que também são grandes consumidores de água quente, e depois na parte de infraestruturas públicas, ou que eu chamei infraestruturas públicas, são as piscinas municipais, são outras infraestruturas de cariz público. Eu fui buscar esta imagem porque esta imagem elucida bem aqui a questão do aquecimento da água por via solar. Quando normalmente abrimos a torneira de água quente, da água fria, a única coisa que nos preocupa de facto é o consumo de água. E, portanto, aliás, costuma-se dizer que lavar os dentes, ter a torneira fechada, fazer a barba, ter a torneira fechada enquanto se faz, portanto, há uma série de dicas que se podem utilizar para realmente reduzir o consumo de água fria. Quando abrimos a torneira de água quente, acabamos por ter aqui não só o consumo de água fria, mas também a energia que eu gastei para aquecer essa água. E, portanto, existe aqui um duplo sentido quando realmente se abre a torneira. Então, o interessante será, de facto, utilizar a energia que utilizamos para aquecer essa água, que seja uma energia proveniente da energia solar. E, portanto, temos, então, de facto, esse contributo bastante importante de energia solar quando realmente abrimos a torneira de água quente. Este gráfico mostra, dando aqui um pouco de assunto, portanto, como se distribui, portanto, os resultados do nosso observatório do ano passado, e, portanto, em Portugal, 81% dos sistemas instalados a nível de solar, neste caso térmico, estamos a falar de água quente, são destinados a edifícios de habitação, correspondendo a 19% a parte do setor terciário, como piscinas, hotéis, etc. Significa que, hoje em Portugal, as pessoas têm realmente uma apetência muito grande a nível da parte habitacional de utilizar a energia solar. No fundo, também cabe-nos a nós transferir este hábito de utilizar a energia solar nas habitações também para o setor terciário. Funções do solar térmico na Smart City. Portanto, ele basicamente tem 3 funções principais: aquecimento de águas sanitárias, aquecimento central e aquecimento de piscinas. Exemplos de integração. Aqui nos exemplos de integração queria só dar aqui um contributo extra além das fotografias propriamente ditas. Hoje em dia a parte de integração não é propriamente o problema-chave. Normalmente os fabricantes têm solução para todo o tipo de integrações. Portanto, eu tenho aqui alguns exemplos, aqui outro exemplo de integração. Aqui, a nível da eletricidade solar. A eletricidade solar está numa fase bastante interessante. Porquê? Porque na prática, até aqui a eletricidade solar, o fotovoltaico, está muito virado é considerado um investimento financeiro. Portanto, quando encaramos o fotovoltaico, encaramos do ponto de vista de eu vou investir e quero o retorno de investimento do meu dinheiro. Há aqui uma fase de transição, e a fase de transição é muito simples. Partimos deste conceito de investimento financeiro para um conceito muito similar àquilo que se passa com o solar térmico, que é um conceito de poupança. Ou seja, é um conceito de eu instalo a minha casa, ou instalo na minha indústria, não para vender à rede e para ganhar dinheiro com isso, mas para reduzir os meus consumos elétricos dentro da indústria. Portanto, esse será o futuro do fotovoltaico, eu diria, dentro de relativamente pouco tempo. E, portanto, eu diria que com a diminuição gradual do feed-in tariffs, ou das tarifas bonificadas, o futuro, de facto, passa pela autoprodução e, portanto,
deixa de ser um instrumento meramente financeiro para se conseguir então a tal poupança energética. Também há alguns exemplos de integração e, em resumo, o Miguel vai fazer sinal, portanto temos aqui uma tabela que resume: energia solar, produção de calor; energia fotovoltaica, produção de eletricidade. A nível de energia solar térmica, portanto, mais eficiente para soluções fotovoltaicas para o aquecimento. A energia fotovoltaica nunca substituirá a energia térmica, porque na prática não faz sentido utilizar instalações fotovoltaicas para depois ir aquecer água, ou produzir calor. E, portanto, o solar térmico encontra-se ali, tem um preço mais baixo e uma eficiência superior do que comparado com o fotovoltaico. Recomendações, portanto, ou onde é que pode ser recomendado? Quando realmente numa instalação que existe um consumo de água muito alto, isso sim é ideal para um sistema solar térmico, e onde existe também um sistema de aquecimento, neste caso de aquecimento ambiente, que seja, ou de aquecimento de piscinas, que seja um sistema CAR, um sistema gasóleo, por exemplo, um sistema a gás. A nível do fotovoltaico, é um investimento muito atrativo devido à questão da tarifa bonificada neste momento. As recomendações, ou onde é que é recomendado para habitações privadas, onde existe realmente um consumo alto de energia elétrica. Quando eu tenho um piso radiante elétrico, por exemplo, o aquecimento central elétrico, e também para a questão do carregamento do carro elétrico. Que papel têm as tecnologias solares nas Smart Cities? Isto para o último slide. Fomenta a independência das fontes de energia convencionais, a redução da fatura energética, ou seja, maior competitividade das empresas que operam dentro da cidade, e ao mesmo tempo também uma redução clara da fatura energética do cidadão. Depois, redução das emissões de CO2, melhorando a qualidade do ambiente dentro da cidade. E, por último, eu diria que uma melhoria generalizada das condições de vida dentro das cidades. E, portanto, era isto que tinha para vos apresentar. Obrigado.